Bom dia, meu nome é Paulo Ricardo Machado, eu sou corretor de seguros desde 1982. Nós vamos apresentar agora um painel sobre previdência privada, sobre educação financeira. Então, aproveitem. Ana, a educação financeira, enfim, o brasileiro despertou e descobriu a importância da educação financeira? Bom dia. Bom dia. Sim, com certeza. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, desde março de 2020, fez com que as pessoas despertassem, né? Eu acho que essa é a palavra correta, para essa necessidade de você ser uma pessoa com planejamento, uma pessoa economicamente planejada. A pandemia, né, foi algo que pegou de surpresa a todos e, sem dúvida, quem tinha, porque o planejamento ele é uma coisa preventiva, né? Então, quem tinha o planejamento, aquela pessoa que possuía reservas, aquela pessoa, né, que se organizou financeiramente, mesmo num momento de adversidade, claro, né, foi também afetada, mas ela sentiu menos, né? O que a gente vê hoje, sem dúvidas, nas notícias, né, cada vez mais, foram quantas pessoas, infelizmente, tiveram as suas empresas, né, os microempresários, suas empresas fechadas, né, porque não tinham nem o fluxo de caixa para poder rodar 30 dias de portas fechadas, né? As pessoas físicas também perdendo seus empregos, perdendo suas rendas, e isso demonstrou ali a falta de planejamento, a falta de educação financeira, que é uma coisa que, infelizmente, a gente aqui no Brasil não tem, né? Não tem essa base, não vem da escola esse ensinamento, né? E esse é um assunto que é importante e comum a todas as pessoas. Então, acho que esse momento da pandemia, esse início da pandemia, ele tirou, ali, mostrou, né? Mostrou para a gente quantas pessoas estavam, infelizmente, ali sem nenhum planejamento. O índice de poupança no Brasil, né, de reserva financeira, a gente já sabia que era muito baixo, mas eu acho que impressionou muito, principalmente no âmbito das empresas, você ter empresas que não tinham planejamento, não tinham caixa para rodar se não estivessem funcionando, né? Então, 15 dias de portas fechadas, para muitos, foi o fim de um negócio de anos, de décadas. Rodrigo e Felipe, bom dia. A mudança do viés comportamental do consumidor com a descoberta financeira provocou uma maior busca por previdência e investimento? Bom dia, gente. Cara, eu acho que sim. Quando a gente fala de investimento, eu não tenho dúvida disso. Hoje, o cliente final ele tem muito mais alternativas e tem mais acessibilidade. A gente está vivendo um processo bastante interessante de democratização ao acesso dos produtos de investimento. Com relação à previdência especificamente, eu acho que a gente ainda tem muito espaço para avançar nesse produto especificamente, a despeito de, a partir de 2018, a gente ter intensificado muito, a gente começou a falar muito mais, né, de previdência em função da reforma da previdência. Isso, em 18 e 19, isso deu um gancho para a gente grande e a gente percebeu um aumento da procura em função da exposição que o tema estava tendo, né? Mas eu acho que é um produto que ainda tem muito espaço para avançar. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, né? Eu agradeço ao CCS. O Rodrigo tocou em dois pontos fundamentais. Realmente, a reforma da Previdência, que é um tema que, para quem já está há mais tempo no mercado, a gente ouve há muitos anos. A gente costuma dizer, é uma piada do mercado, de que é o maior dos nossos patrocinadores, né? Para quem trabalha com Previdência Complementar. De fato, é um impulsionador para o mercado, e nos últimos 5, 10 anos tem sido, de fato, um impulsionador, de fato, para o cliente final. A despeito de discussões recentes sobre potenciais impactos que pode ter em últimas reformas previdenciárias, mas são números que, se pegar os últimos 20 anos,
significativos muito grandes, né? Só as entidades abertas de sociedades seguradoras estão chegando próximo de 1 trilhão de reservas entre previdência complementar. Não estou nem falando das fechadas. E pegando um número mais recente, só nos últimos 12 meses, agora saindo um pouco do universo da previdência e indo para o universo dos investimentos, o crescimento foi muito exponencial. O investidor individual, pessoas físicas, cresceu na B3 quase 55%, ou seja, de fato tem um interesse muito grande do investidor pessoa física. Então, acho que tem sim um movimento muito grande, crescente. Foram quase 600 bilhões de reais movimentados por esse público que até então não se interessava tanto. Obviamente que isso tem a ver com a estabilidade da moeda, a estabilidade do país, porque tem feito com que quase todos os outros países do mundo já passaram por isso. O Brasil tem uma economia estável há muito menos tempo. As pessoas têm que buscar outras formas de investimento. Portanto, eu acho que isso é um movimento que vai continuar acontecendo durante um tempo ainda. Marcelo, qual o papel do corretor de seguros nessa nova realidade de busca por previdência e investimentos? Não, legal. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Para responder essa pergunta, eu só vou voltar um pouco nessa questão dos motivos pelos quais a gente vem acompanhando um investidor mais educado e buscando alternativas mais sofisticadas de investimentos que foi comentado aqui, né? A gente, além dessa questão da reforma da Previdência, a gente tem uma questão que evoluiu muito aqui no Brasil, que foi a massificação de plataformas de produtos financeiros, né? A gente todo dia vê uma nova plataforma nascendo e essas plataformas não têm fronteira, levam os produtos, começaram com produtos de investimentos, depois caminharam para produtos de previdência e a gente vê um volume expressivo de plataformas indo já para o mundo do vida, do mundo do saúde e outros produtos no ramo de seguros que a gente vem acompanhando. Então, essa massificação, essa democratização que o Rodrigo comentou, ajudou muito para que o investidor, que até pouco tempo atrás estava em produtos muito pouco sofisticados em bancos, em instituições financeiras de varejo, pagando eventualmente até taxas mais elevadas, ele ficasse um pouco mais atento a isso e tivesse mais acesso a produtos de maior valor agregado. Eu acho que tem um ponto também que é relevante, que é a questão regulatória. A regulação também, principalmente dos produtos de previdência, ela evoluiu muito, né? A 4x4, que é a regulação que rege os investimentos, ela se aproximou muito do mundo da regulação dos fundos de investimentos, atraindo também gestores sofisticados de portfólio e fazendo com que seguradoras independentes ganhassem cada vez mais participação no mercado de previdência. Mas eu acho que o mais importante disso tudo foi o ambiente macro. A política monetária que a gente viveu nos últimos, não vou falar de 2021, mas nos últimos, antes de 2021, nos últimos 2 anos, foi uma política de arrefecimento com uma taxa de juros muito baixa. Isso tirou o investidor, não só de fundos como de previdência, tirou da zona de conforto e fez com que o mercado evoluísse muito. E aí vem a pergunta, né? Como é que o corretor de seguros, qual o papel do corretor de seguros nesse processo? E eu acho que é uma oportunidade única que os corretores de seguros têm pela frente, que é preencher esse espaço de uma venda mais consultiva, de uma venda mais técnica que só eles podem dar, ou que eles têm uma posição privilegiada para oferecerem. A gente tem aqui no Brasil mais ou menos 100 mil corretores. A gente tem aqui no Brasil mais ou menos 12 ou 13 mil agentes autônomos de investimentos. E o que a gente vem acompanhando é que os agentes autônomos vêm ganhando uma participação expressiva na distribuição de previdência através das plataformas.
E a gente acha que os corretores de seguros têm têm tudo para buscarem esse protagonismo, porque conhecem mais o produto, porque estão mais próximo dos aspectos mais técnicos do produto, não só dos aspectos relacionados a investimentos, e porque estão mais espalhados pelo Brasil. Então, eu acho que aqui o corretor de seguros vai precisar cada vez mais buscar esse conhecimento e aproximar um produto, por exemplo, um produto de vida, um produto de previdência, com um produto de investimentos. A gente fez nessa linha de valorizar cada vez mais o papel do corretor de seguros, a gente decidiu, há algum tempo atrás já, a comprar uma participação de uma plataforma de investimento chamada Orama. É uma das primeiras plataformas de investimentos e uma das mais completas que surgiram no Brasil. E a gente conseguiu integrar a jornada Orama no nosso portal do corretor aqui na Sul América. Então, através do portal do corretor aqui na Sul América, a gente criou uma ferramenta chamada Indica SaaS, e por essa ferramenta o corretor faz um treinamento e consegue indicar clientes para a plataforma Orama que vai fazer a venda do produto de investimentos, e o corretor de seguros recebe pontos para um programa de reconhecimento, ele recebe um comissionamento por isso, e mais, ele consegue estar mais presente na vida do cliente. Então, acho que aqui uma iniciativa como essa e tantas outras devem surgir aí por outras seguradoras. Eu acho que são oportunidades interessantes para o corretor de seguros buscar essa aproximação nesse ambiente tão fértil aqui que a gente está conversando. Paulo, eu não sei se você me permite, mas é porque a observação do Marcelo, talvez, desculpa até atrapalhar a agenda, mas é oportuníssimo o que o Marcelo falou, porque a gente vê esse movimento acontecendo aqui no Brasil, e isso aconteceu exatamente desse jeito nos Estados Unidos também, talvez 20 anos atrás. Então, foi muito bem colocado, Marcelo. E essa oportunidade que o mercado brasileiro tem agora, se você olhar o mercado norte-americano de distribuição de seguros, previdência e investimentos, com regulações distintas lá, é verdade, mas aconteceu exatamente desse jeito. E lá houve essa entremeação, não sei se tem essa palavra, mas entre o agente autônomo de investimento, que foi distribuir seguros, entre o corretor de seguro, que foi distribuir investimentos. Então, isso, entendo que temos uma audiência qualificada aqui de corretores de seguros. Eu acho que o que está na mesa aqui agora é uma oportunidade para o corretor de seguros. Acho que foi como o Marcelo colocou, eu endosso fortemente, entendo que os colegas também, uma oportunidade, talvez uma janela de oportunidade incrível que está na mesa. Então, desculpa, Paulo, ter atrapalhado aí, mas nada, eu só estou querendo pelo endossar. contrário. Eu acho que cada o painel é exatamente para esse debate ser enriquecedor. Eu acho que o Marcelo foi perfeito como você, Felipe, no seguinte: o corretor de seguros, ele de uns anos para cá, ele parou de reclamar e começou a agir mais. E as próprias instituições do mercado começam a reconhecer cada vez mais o corretor de seguros como uma figura importante como um player importante, não é? Nós já temos alguns exemplos no mercado brasileiro. Alguns bancos digitais estão usando o corretor de seguros para ser um distribuidor dos produtos deles também. Então, eu acho que assim, é muito importante que a gente entenda as oportunidades e faça acontecer. Quer dizer, a Ana e o Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta também, né? Exatamente sobre isso. Qual deve ser o enfoque do corretor de seguros na hora de oferecer os produtos de investimento de previdência? Porque até hoje a gente só pensava na aposentadoria. Eu acho que hoje já foi bem além da aposentadoria. Perfeito. Eu até aproveitando o que o Marcelo falou, e a minha resposta vai vir também começando sobre isso, né? Eu iniciei no mercado financeiro, no mercado de seguros, né? Eu sou corretora de seguros, tenho a minha SUSEP, iniciei justamente trabalhando com previdência. E ali em 2010, eu vivia um momento que eu tive um interesse muito grande pelo mercado financeiro e fui tirar certificações, enfim, fui seguir, né, nesse ramo de investimentos. Então,
Concordo que hoje a gente vive um momento muito diferente, com vários gestores, né, com fundos de previdência, e a previdência ela deixou de ser só o veículo de aposentadoria, né? Hoje a gente fala de previdência para fazer sucessão patrimonial, a gente fala de previdência para fazer um tratamento fiscal mais eficiente para os investimentos. A previdência ela veio para compor hoje uma caixinha de longo prazo nos investimentos, né? Então, aquele recurso que a pessoa vai destinar para o futuro ou para fazer uma sucessão mais planejada. Um outro exemplo que eu acho muito interessante, hoje a gente tem muitos fundos multimercados, faz parte da diversificação de portfólio, né? Quando você busca ali um alfa, uma geração de valor, né, para a sua carteira, você vai fazer essa diversificação em risco. E hoje você tem praticamente todas essas casas também com fundos de previdência. Então, quando você vai fazer o planejamento financeiro, né, a estruturação do horizonte de longo prazo desse cliente, a caixa de previdência, esses fundos multimercados ou fundos de ações podem estar na caixa de previdência, porque ali você vai ter, enfim, o imposto chegando a 10% na tributação regressiva, né? Então, hoje eu acho que tem essa sinergia e acho que essa provocação que a gente está trazendo aqui é muito bacana, do corretor de seguros entender que tem hoje um nicho de oportunidade para ele até continuar se especializando e se tornar um profissional ainda mais amplo nesse contexto hoje de investimentos, né? Então, hoje eu vejo a Previdência, no passado era um veículo que se olhava apenas pensando em aposentadoria, hoje você pensa em diversificação, você pensa em planejamento fiscal, você pensa em planejamento sucessório, né? Então, tem um arcabouço muito maior aí quando a gente fala de previdência com os clientes e investimentos. Rodrigo. Aproveitando a fala dos colegas aí, eu acho que a gente tem vários elementos que foram trazidos aqui que são muito, muito importantes e que são muito interessantes, né? A Brasilprev tem a maior parte da distribuição dela, quase que a integralidade da distribuição dela acontecendo através do balcão do Banco do Brasil. E uma coisa que a gente observa é que cada vez mais a gente tem mais pessoas, né, que não estão aderentes ou não são aderentes ao que é a proposta de valor dos bancos tradicionais. Então, se por um lado, né, os bancos tradicionais ainda têm o desafio de bancarizar certas regiões onde eles ainda não chegaram, por outro lado, existe um outro desafio que é o desafio da bancarização em algumas regiões e o desafio da desbancarização em outras, né? E isso, exatamente o que o Marcelo falou, abre um espaço de protagonismo para os corretores enorme, né? Eu não tenho mais o monopólio da distribuição dos produtos de investimento acontecendo só nas grandes instituições financeiras. Isso é excepcional. Isso acho que é um momento que a gente nunca viveu antes e que pode ser muito rico para nós, assim. Uma coisa que a gente observa também é que produtos que têm menor complexidade, né, que são mais fáceis, a exemplo do que o Marcelo falou, né, de boa parte dos produtos de investimento em que os clientes estavam eram produtos de baixa complexidade, era de mecânica muito simples de entender. O que a gente vê é que cada vez mais as pessoas elas estão usando a desintermediação, né? Eu não preciso de ajuda para decidir um processo de compra quando eu estou falando de um produto de baixa complexidade que tem uma mecânica simples de entender. Mas eu preciso de ajuda quando eu estou falando de um produto que tem uma complexidade maior. Então, a gente tem uma pesquisa aqui que boa parte dos clientes, eles se informam a respeito, quando a gente fala especificamente de previdência, ele se informa a respeito do plano, ele tem alguma noção, ele pesquisa a respeito disso, mas o processo de aquisição é um processo assistido ainda. Então, né, ele tem alguma noção, ele tem informação, mas na hora de decidir a compra, ele quer que essa decisão ela seja assistida por alguém. Então, isso abre um espaço também de possibilidades, né, para os corretores enorme. Eu acho que a gente tem aqui uma grande, como os colegas falaram anteriormente, eu ratifico o ponto deles, a gente tem um espaço de protagonismo enorme, aberto e que precisa ser ocupado. Eu, antes de trabalhar, eu venho do mercado financeiro e antes de estar na Brasilprev, eu era de consultoria e a gente tinha uma frase que a gente usava lá nos projetos que a gente fazia com as companhias, que era: o poder detesta o vazio, né? Então, esse vazio de protagonismo, ele será ocupado por alguém. Acho que tem uma chance grande aí da gente aprender mais, da gente se aprofundar no mercado financeiro e conseguir atuar com esse tipo de produto.
não tenho dúvida, né, de que o cenário que a gente vai ter aqui dentro de pouco tempo vai ser muito diferente do que o cenário que a gente tem hoje quando a gente fala da distribuição desse produto. Um outro ponto se num primeiro momento, né, a educação financeira trouxe a possibilidade para as pessoas de entender que existem dispositivos de investimento mais sofisticados e mais interessantes, e a gente viu isso acontecer, né, a gente está vivendo um momento de fuga de recursos dos bancos tradicionais, indo para as casas independentes, indo para esses players novos, indo para as plataformas digitais, exemplo do que o Marcelo falou, trouxe da Orama. É um movimento que acho que deve intensificar e assim, né? Então, nesse primeiro momento da educação financeira, eu descobri que existem coisas mais sofisticadas, mais interessantes, que podem ser mais rentáveis, que têm mais valor agregado, e eu tenho um primeiro movimento, uma primeira onda de encontrar e de aderir a esse tipo de produto. Acredito que a segunda onda desse movimento de mercado de educação financeira é entender que existem soluções financeiras diferentes para projetos de vida diferentes. Então, eu tinha lá o cliente que tradicionalmente estava na poupança, estava num CDB, e esse cara começou a entender o que é um fundo, o que são dispositivos de multimercado, o que é o mercado de ações, vou começar a entender como funciona a bolsa e vou lá aprender a mecânica desse negócio. Isso tudo é muito relevante, é muito pertinente, mas o próximo momento tem instrumentos diferentes para necessidades diferentes. Como é que eu faço essa coisa casar? Como é que eu caso uma solução de longo prazo na minha carteira? Como é que eu caso uma solução de risco cambial na minha carteira com o tipo de projeto que eu tenho? Como é que eu caso uma solução de curto prazo? Porque parte do que a gente viu eu estou saindo de instrumentos financeiros tradicionais para instrumentos mais complexos, mas também curto-prazistas. Então, eu tenho uma disseminação grande de instrumento de curto prazo. Tudo bem, mas e a parcela de longo prazo? E outros projetos de vida que eu tenho e que vão requerer de mim produtos diferentes e mais específicos, né? Então, eu acho que a gente tem ainda uma chance agora de participar desse processo de qualificação, ou de maior qualificação, né? Que esse começo, esse despertar da educação financeira trouxe, e agora a gente tem outro desafio, que é como é que a gente aprofunda esse negócio, né? Então, descobri que existem muitas alternativas. E o que eu faço agora com esse monte de alternativa que tem? Porque um risco que a gente corre daqui para frente é gerar nos clientes, né? Gerar nas pessoas o que a gente chama aqui no Brasil Prev de dilema Netflix, né? Você abre lá a Netflix, você tem tanta alternativa, tem tanta opção, que você vai gastar todo o seu tempo escolhendo o que assistir, e vai cansar e vai dormir e não vai ter assistido nada. Então, no momento em que eu tenho essa profusão de oferta, tem muito valor agregado eu consegui pensar, né? Eu consegui fazer a curadoria dessa quantidade de oferta e facilitar o processo de decisão do cliente, né? Então, eu preciso conhecer, obviamente, essa profusão de possibilidades que eu tenho, e a partir dessa profusão de possibilidades que eu tenho, eu preciso, né, saber o suficiente para pensar daí o que faz sentido, o que casa com cada projeto e com cada momento de vida do cliente, e aí reduzir a quantidade de alternativas que ele tem, né? Porque quanto mais alternativa eu dou para ele, mais confuso o processo fica, né? Acho que dadas essas questões aí, eu não tenho dúvida de que a gente tem pela frente um baita desafio, né, de ocupar esse espaço aí de protagonismo no processo de planejamento financeiro das pessoas. Felipe e Marcelo, nós temos diferenças e semelhanças nos produtos de previdência e investimentos. Onde estão as oportunidades para os corretores de seguros? Olha, Paulo, a gente falou. Vamos sair um pouco primeiro da questão técnica, né? Eu acho que primeiro tem na questão, vamos abordar pela questão do aspecto do empreender. Existe primeiro uma oportunidade de mercado no sentido de uma janela de tempo. Tá? O tempo, como a gente colocou aqui, no sentido histórico da coisa, tem uma janela de tempo histórico que talvez nunca tenha tido antes, em que, por uma conjunção de fatores, seja porque a previdência social, como a gente talvez nunca mais vai conhecer, acho que os nossos filhos um dia vão escutar a gente falar que um dia a previdência social prometeu dar 20 salários mínimos de aposentadoria para alguém. Isso vai ser ninguém vai acreditar nisso, né? Obviamente se encaminha no tempo ser um salário mínimo, talvez, né? Por causa do ganho real do salário mínimo. Então, por um lado, isso. Por outro lado, a estabilidade da moeda apontando para
juros na ordem de primeiro mundo, né? 2%, 3% ao ano. Portanto, fazendo com que aquele dinheiro preguiçoso, rentabilidade preguiçosa de CDI, também que alguém não vai acreditar que um dia foi de 2.000% ao ano, ninguém vai parecer um conto, né, de ficção. Quando você junta tudo isso na mesa e coloca e diz que você tem hoje um cenário de previdência social praticamente toda, ou quase toda reformada. Você tem juros reais da economia, juros nominais e reais tendendo a zero em países de primeiro mundo, até com juros negativos, fazendo com que as pessoas tenham que buscar soluções complementares. Ou seja, a cada dia, a cada ano, a cada semestre, a cada dia, por mais que você não faça nada, o sujeito comum abre o jornal e fala, eu preciso... Nós aqui que estamos palestrando, quem está nos ouvindo, como cliente, fala, precisamos fazer alguma coisa para buscar a solução para a nossa previdência. Então, se nós, como cliente, precisamos fazer alguma coisa para buscar a nossa previdência, o nosso dinheiro da nossa aposentadoria, quem trabalha com isso já deve ter entendido. Veja, não estamos mais falando do corretor que vende auto e saúde, ter que buscar alguma outra coisa porque as pessoas não compram mais carros. Isso já passou, desde 2017, que já passou esse discurso. Claro, ainda se vende seguro de auto, lógico, mas desde 2017 que esse discurso já está até datado, né? O seguro de vida já ultrapassou auto há 4 anos. Estamos agora falando que tem uma outra oportunidade mais concreta para o indivíduo. Então, eu acho, Paulo, que sem dúvida nenhuma, que para onde quer que você olhe, tem uma oportunidade histórica na mesa. Então, pelo aspecto do empreendedorismo, se eu tenho um familiar que é corretor de seguros, eu diria para ele, cara, não perca a oportunidade. Vai estudar tudo que tiver ao seu alcance para distribuir tudo que tiver a semelhança de previdência, seja previdência, investimentos, acho que vai ter muita coisa parecida aí, né? Como o Rodrigo falou, gostei, Rodrigo, da história do dilema Netflix, tá? Acho que só vai piorar isso, tá? Só vai piorar com o tempo. Por quê? Porque as pessoas vão ter que buscar muitas alternativas e todas elas vão ser cada vez mais complexas com o tempo. Então, eu acho, Paulo, o primeiro ângulo, passando a bola para o Marcelo, eu acho que seria ter que olhar pelo aspecto da oportunidade do empreender. Depois a gente poderia pensar no produto, mas primeiro, como corretor, é pensar na oportunidade que ele tem de sair do que ele está fazendo para falar, não, vamos fazer alguma coisa diferente, porque tem uma oportunidade do lado de fora, entende? Você não acha que vocês não acham que com a crise, com a pandemia, com o advento de nós termos hoje a tecnologia a nosso favor, seria impensável algum tempo atrás fazer um connection com esse formato, e hoje é um sucesso absoluto. Mas eu vou deixar o Marcelo responder, porque eu já falei muito agora. Mas só para... Eu gostaria que todos vocês comentassem sobre isso. Né? Hoje, eu até comento muito sobre isso, hoje todas as operadoras, todas as seguradoras, aliás, elas estão com um programa de treinamento e de educação muito forte, né? O e-learning ficou muito forte. O que vocês acham? A oportunidade para o corretor está dada. Tem como melhorar essa parte do e-learning ou ela já é boa? Maravilha. Vou responder primeiro, então. Deixa só o Marcelo complementar sobre a pergunta anterior, que acabou que eu interrompi o Felipe e o Marcelo acabou não respondendo sobre as diferenças dos produtos de previdência e investimento e onde estão as oportunidades de corretor, e aí depois você emenda, tá bom? Tá perfeito. Primeiro que eu concordo com todos os pontos levantados pelo Luiz e para complementar a resposta, eu acho que aqui, se a gente visualizar como é que é a proposta de valor de uma plataforma de investimentos, quando a gente faz uma transação, quando a gente compra um fundo de investimentos ou a gente quer comprar algum outro produto, você não tem e precisa de um intermediário, que geralmente é um agente autônomo,
não tem um agente autônomo que fala de investimentos, não tem um outro agente autônomo que fala de previdência. Você tem um atendimento único, porque os produtos são muito parecidos, né? É claro que tem as suas diferenças do lado tributário, tem no caso de previdência, tem os benefícios que a Ana comentou em termos de sucessão, mas são produtos que têm um DNA muito semelhante, são produtos de acumulação. E aqui é uma ameaça e um monte de oportunidade para o corretor de seguros. A ameaça é que se o corretor de seguros continuar falando só de previdência, pode ser que ele perca esse cliente para o mercado. Essa é a ameaça. As oportunidades é que esse cliente ele está sendo tão mal atendido porque não tem uma qualificação na outra ponta, conhecendo como os corretores de seguros conhecem o produto de previdência, que é uma baita de uma oportunidade do corretor de seguros se aproximar um pouco mais do mundo de investimentos. Eu estava comentando há pouco sobre a integração que a gente fez da plataforma Hora no portal do corretor, que tem 6 meses, tem 8 meses agora. A gente tem 3.200 corretores no IndicaSAS, né? na Orama, agindo como consultores de investimentos. Eles não são certificados pela CVM, portanto, eles não podem fazer a venda, mas eles são consultores de investimentos e fazem indicações para que essa plataforma faça a venda. A gente está falando já de 3.200 corretores, ou seja, os corretores de seguros estão muito atentos em relação a isso. As oportunidades não só na melhora da proposta de valor, elas já aparecem, como também na amplitude ou na oferta mais completa de um produto de previdência, por exemplo. A gente já vê os produtos de previdência, os clientes de previdência, recebendo ofertas de financiamento. A gente tem aqui, no nosso caso, a gente lançou no ano passado o que a gente chama de SOS Prev, que é aquele cliente de previdência que está passando por uma situação adversa por conta da pandemia e precisa resgatar as reservas de previdência, a gente faz uma oferta para ele de um financiamento com taxas bem competitivas, utilizando como colateral, como garantia, a reserva que ele tem aqui. Portanto, a gente consegue preservar um posicionamento que a Sul América tem batido muito, que é o conceito da saúde integral, que é saúde física, emocional e financeira. Ou seja, se você tiver com a saúde não plena em algum desses pilares, você compromete toda a sua saúde integral. Então, acho que aqui, eu falei da ameaça, obviamente, mas as oportunidades são tantas e a gente está super preparado para levar essa proposta de valor mais ampla para o corretor de seguros, valorizando a cada dia. Em relação a essa questão do e-learning, eu acho que tem muito conteúdo para o corretor de seguros. Todas as seguradoras, elas agiram muito rápido para esse novo mundo virtual, porque elas já tinham planos de contingência, elas já tinham um processo super bem estruturado, e foi só colocar em prática de uma forma mais escalada, né? Então, eu acho que isso funcionou super bem. No nosso caso aqui, no meio da pandemia, a gente lançou o Pra Saber, que é a escola de negócios da Sul América Investimentos, toda digital, com milhares de cursos que o corretor de seguros tem acesso. E eu vejo no mercado também os nossos concorrentes, o mercado em geral, levando esse conteúdo de bastante corretores de seguros. Então, aqui, eu acho que as ferramentas eles têm. E a vontade também. Por isso que eu dei esse número da quantidade de corretores que a gente já tem engajados na plataforma da Orama. Agora é mais uma questão da gente levar cada vez mais esse conteúdo e essa proposta de valor para esses clientes que estão, como eu falei, tão mal atendidos no mercado. Eu só, para fechar aqui o meu lado, eu só vou dar um dado importante para os corretores que estão nos assistindo. O mercado de previdência aqui no Brasil é 90% VGBL e 10% PGBL. E quando a gente faz o cruzamento com os dados da Receita Federal, esse percentual tinha que ser diferente, porque tem muita gente, tem muito mais
clientes de previdência que fazem a declaração de imposto de renda pelo modelo completo do que os produtos, as propostas que são vendidas. Ou seja, tem alguém que tá fazendo alguma coisa errada aí. Ou o cliente está comprando o produto errado, ou a venda está sendo feita de forma incorreta. E eu tenho certeza que não é pelo corretor de seguros. Então, por isso que eu comento que a oportunidade aqui é única do corretor segurar e aproveitar esse ambiente e ir para frente. Perfeito, Marcelo. Vamos lá, Ana. Maravilha. Falando do e-learning, eu acho que aqui é uma questão de oportunidade e o que todos falaram aqui de protagonismo, né? Porque o mundo muda, né? Tudo muda, a gente está vendo o mercado em constante transformação. Então, quem hoje tem uma atitude protagonista, eu acho que é muito bacana, as instituições têm trazido bastante treinamento online, né? Capacitando cada vez mais os profissionais, mas essa atitude ela tem que partir também da própria pessoa, né? Da própria pessoa em querer ter um negócio maior, mais amplo, de se especializar. Uma coisa que sempre eu comentei, né? Eu tenho algumas certificações, né, financeiras e fui tirando elas, não porque eventualmente a instituição que eu trabalhava dizia, olha, Ana, agora você tem que tirar essa aqui, né? Eu fui tirando as certificações porque era uma especialização para mim, para minha carreira, eu levo comigo, né? Hoje, uma das certificações que eu tenho, que é de planejadora financeira, né, que é uma certificação internacional, quando eu tirei essa certificação, era um pouco mais de 1.500 profissionais no Brasil que tinham ela, né? E foi o que me possibilitou ali iniciar minha jornada trabalhando no segmento de private bank, né, de private clients. Então, eu acho que hoje tem que ter esse protagonismo do corretor. Além dos treinamentos que são oferecidos muitas vezes pela seguradora, pela instituição que ele trabalha, ele tem que buscar também aproveitar essa especialização que hoje online ficou tão mais simples, né? De às vezes fazer um curso, tirar uma certificação que vai ampliar hoje a possibilidade dele de atuação, né? Então, eu acho que o e-learning é uma iniciativa muito bacana das instituições, mas o mais importante é essa vontade dentro da gente de crescer, né? De continuar aprendendo, né, de estar estudando, se formando. Eu acho que eu sou esse tipo de pessoa. Assim, para mim, o curso nunca para, né? Já foi para pós-graduação, aí eu já faço um outro curso, faço curso nas férias. Eu acho que é isso. Isso só volta para mim, né? Para minha carreira, né? E isso que eu acho que é importante hoje, que eu gostaria de passar essa mensagem. Tome essa oportunidade para você, abrace essa oportunidade para você e corra atrás disso, né? Vai buscar uma forma de você hoje se especializar ainda mais, porque você vai conseguir atender o seu cliente de uma forma muito mais ampla e vai ter ali, a proximidade você já tem, o contato já tem, né? Então, essa é a oportunidade agora de ter um negócio muito maior, de transformar o negócio de vocês em algo muito maior. Marcelo já falou sobre o e-learning. O Felipe. Eu acho... Aqui, ó. Não sei se eu fechei o meu microfone ou se eu abri. Agora tá me ouvindo? Não, estou ouvindo. Tá. Eu vou reforçar um pouco o que eu falei antes, né? A gente tem também aqui já há bastante tempo na MAG um mantra, né, de educação corporativa, desde há 20 anos que a gente forma profissionais muito voltado, a gente recruta profissionais que não são corretores de seguros ainda e licencia, né, tem a licença para licenciar novos corretores de seguros. E, em paralelo, a gente também atua com já licenciados. São mais ou menos entre 7 e 8 mil corretores de seguros que operam com a MAG Seguros, dentre os diversos, e também atuamos hoje com agentes autônomos de investimento. Portanto, entendemos que é uma oportunidade, como eu falei no início, que está na porta de todo mundo, está batendo na porta de todo mundo. Eu acho que a Ana falou muito bem, eu acho que quem entendeu esse movimento há mais tempo já está no jogo agora, e a gente tem feito muitas e tem visto profissionais de seguros fazerem esse movimento e tem tentado promover também, junto a corretores parceiros, sempre que possível, quando existe a oportunidade, levar essa possibilidade também
dessa capacitação. Agora, eu insisto um pouco nessa questão do empreender, porque mais é um movimento que tem que partir do corretor, né? Nós somos a seguradora. Não adianta a gente fazer isso do lado de cá se não acontecer esse clique na cabeça do corretor de seguros. Marcelo trouxe o número de 100 mil corretores de seguro, é um número que está mais ou menos estável no mercado brasileiro há bastante tempo. De novo, trazendo o número dos Estados Unidos, lá eles vivem uma crise porque não se formam mais corretores de seguros há muitos anos, e a idade média do corretor de seguros está na casa de 60, 58 anos, se eu não estou enganado, e crescendo. A gente, pelo menos, não tem esse segundo problema aqui no Brasil. A idade média é um pouco mais baixa, bem mais baixa, aliás. Portanto, a gente tem a oportunidade de conscientizar um público que é mais aderente com o público alvo nosso, com o cliente, que já a gente viu aqui, né, está se movendo em direção ao mercado de investimentos. Acho que esse é um pouco o nosso alvo aqui hoje, e aproveitar esse momento. Acho que a gente precisa fazer isso. Como instituições que somos, operando nesse segmento, muitos de nós operando nos dois lados, né, dos segmentos, a Sul América faz isso, eu tenho certeza, nós fazemos também, precisamos estimulá-los a fazer esse movimento da capacitação, de buscar isso, e tenho certeza que tem muitas instituições que estão disponíveis para isso. Portanto, eu acho que a nossa missão aqui hoje é trazer esse estímulo junto com o conhecimento para que o corretor de seguros desperte para essa oportunidade. Pelo menos, se a gente tiver feito um pouco disso aqui hoje, acho que a gente fez o nosso papel, Paulo. Eu até comento muito, eu gosto muito de fazer curso e sempre me interessei muito em aprender, porque o mercado ele é muito dinâmico, né? Nós temos as seguradoras, de uma maneira geral, com produtos muito amplos e muito diversos. A Brasilprev, por exemplo, Rodrigo, qual é o caminho dela junto aos corretores de seguros? Excelente pergunta. Eu já estava aqui pensando, o último a falar é o que tem mais dificuldade, porque o que precisava ser dito já foi, né? E aí, só retomando a fala do Luiz Felipe, da Ana e do Marcelo, eu concordo com todos eles, me identifiquei muito com a fala da Ana, inclusive, acho que ela tem super razão, a gente não vive mais um dilema de conteúdo, né, de ausência ou de falta de conteúdo, pelo contrário, né? Eu venho antes da Brasilprev, eu venho também do mercado de educação corporativa, e a gente brincava assim, hoje no YouTube você encontra tutorial de absolutamente, se você quiser fazer uma bomba atômica no seu quintal, tem tutorial no YouTube, é só você procurar direito, né? A gente não tem mais um dilema de conteúdo, e a gente já não tem mais o problema de que o conhecimento estivesse monopolizado de alguma forma, né? Não existe mais aquele negócio de, putz, isso aqui só fulano sabe fazer e ninguém mais sabe fazer. A discussão que a gente tem lá, e endereçando a sua pergunta, Paulo, a discussão que a gente tem feito lá é, como é que eu ajudo, né, o corretor de seguro a identificar quais são as ineficiências que ele tem no processo de comercialização dele? Como é que eu ajudo o corretor de seguro a identificar o que está acontecendo em termos de mudança de comportamento do consumidor? O quão conectado ele está com a maneira como o cliente está mudando os hábitos de consumo dele? Ele consegue perceber, isso está evidente para ele? E como é que eu ajudo, né, nesse aspecto? Como é que eu posso desenvolver aqui mecanismos para ajudar ele nesse contexto? Raramente o cliente decide ficar com você ou sair, levar o relacionamento dele para outro lugar por causa de uma questão técnica. Normalmente o comportamento do cliente está baseado no fato de que, se ele perdeu a confiança em você, aí é difícil resgatar, difícil recuperar essa confiança, né? Acho que se aplica aqui a mesma coisa que eu converso com o meu time, né? Assim, eu falo, baseado no valor que você agrega hoje, né? Eu conseguiria pagar mais barato por esse valor que você está agregando para a companhia, né? E aqui a lógica é a mesma, né? O cliente conseguiria pagar mais barato pela quantidade de valor que você está agregando para ele? Putz, se a resposta for sim, a gente vai ter um dilema bravo para lidar aí nos próximos meses, nos próximos anos, né? Então,
como é que eu revisito essa questão aí de qual é o valor que de fato eu estou agregando? Existe algum tipo de diferencial nisso? O que eu faço é rigorosamente igual ao que todo mundo está fazendo? Não, eu me diferencio pela qualidade do atendimento. O que é essa qualidade do atendimento? O que a gente reputa por qualidade de atendimento hoje é a mesma coisa que a gente reputava por qualidade de atendimento há 5, 6, 7, 10 anos atrás? Provavelmente a gente vai conversar com gerações agora que preferem não se relacionar, preferem não ser atendida por mim, a menos que ela tenha um problema, né? A gente tinha uma estatística no banco que diz assim, 80% das transações, é uma estatística de alguns anos atrás já, mas 80% das transações elas são feitas em canais digitais, sem interferência nenhuma humana, e o cliente prefere que não tenha interferência humana, a menos que ele tenha um problema. Quando ele tem um problema, e a gente é consumidor, é igual pra gente, né? Quando a gente tem um problema, você não quer falar com um robô, aí você quer falar com gente, né? Você quer alguém que entenda qual que é a questão que você tá atravessando. Então, a linha que a gente tem usado lá é tentar diagnosticar quais são as deficiências ou quais são as dificuldades que o corretor tem hoje, explicar mercado financeiro, dar argumentação para o mercado financeiro, aumentar o repertório de argumentos. É mais simples do que parece, porque, né, apesar do mercado financeiro gerar muita tecnologia, eu brinco com os meninos lá, falo, o mercado financeiro é Lego. Os bloquinhos são iguais para todo mundo. O que cada um constrói com os bloquinhos tem óbvio, varia, muda, mas os bloquinhos são os mesmos, né? Assim, os tijolinhos são iguais. A tecnologia está em como é que eu combino os tijolinhos para criar coisas diferentes. Mas uma vez que eu entendo a mecânica dos tijolinhos, fica mais fácil de eu entender como é que as coisas são construídas, né? A dificuldade não está nisso, a dificuldade não está em entender o mercado financeiro, a dificuldade está em entender o comportamento humano. O mercado financeiro é feito de comportamento, é feito de gente, não tem 100% de racionalidade, né? Não tem 100% de previsibilidade. Quanto mais eu entendo do comportamento das pessoas, mais fácil, supostamente, fica eu agregar mais valor no meu processo de atendimento. Então, esse olhar, né, de como é que eu observo o que está acontecendo com a minha carteira de clientes, como é que eles estão se comportando, que mudanças estão acontecendo a partir daí, como é que eu vou unir isso que eu estou observando, o que eu estou percebendo no comportamento deles, como é que eu vou unir isso com um conhecimento novo de mercado financeiro, ou com novos produtos que novas tecnologias estão trazendo. Eu acho que esse é o grande desafio e é isso que a gente tem tentado endereçar lá. Eu não tenho dúvidas de que a gente sanou uma deficiência da humanidade, que era ter conteúdo pronto, disponível e de qualidade. Hoje tem, é só você buscar, né? Um pouquinho você peneirando um pouquinho lá, você encontra muita coisa bacana e não acho que o nosso déficit maior esteja nesse lugar aí. Eu acho que o nosso déficit maior está hoje em entender para onde é que as pessoas estão indo, né? Então, para onde é que o comportamento humano está caminhando. Então, cara, é assim que a gente tem buscado fazer aqui. Vamos lá. Nós temos 3 minutos de tempo só, estamos acabando, então vamos fazer um negócio. 1 minuto para o Marcelo, 1 minuto para o Felipe e 1 minuto para a Ana. Não, queria agradecer o convite, a participação aqui desse bate-papo. Reforçar novamente a oportunidade que a gente discutiu aqui para os corretores de seguros. Mesmo com esse cenário de juros subindo um pouco, a gente não vai ver a dinâmica mudando. Esse cenário de produtos mais completos, aproximação de previdência com investimento, o Vida ganhando protagonismo também. A gente não fala do Vida porque não é objeto desse painel, mas a gente não pode deixar de considerar o produto Vida num planejamento patrimonial e financeiro mais amplo. Então, é uma oportunidade única e nós aqui da Sul América estamos à disposição dos corretores de seguros para contribuir nesse processo de valorização do papel do corretor, que já é tão rico e reconhecido no mercado. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu vou agradecer também. Agradeço também, Paulo, em nome da Mag Seguros, aqui pelo convite. É um prazer, estou à disposição também, coloco a companhia à disposição. Acho que eventos como esse engrandecem o mercado e a gente precisa disso. Precisamos debater sempre esses temas, porque a nossa indústria ajuda a construir um país melhor de verdade, não é retórica, eu acredito nisso mesmo.
Acho que o corretor de seguros tem um papel fundamental nisso, no macro e no micro, né? A gente sabe disso, a gente ajuda a fazer as famílias se superarem e se contornarem momentos difíceis. Portanto, entendam que é um momento de vocês, falei várias vezes isso, esse é um momento único na história em que vocês têm a oportunidade de entender aí essa janela de oportunidade para empreender com mais capacitação, porque as janelas estão abertas, escancaradas, para vocês aproveitarem. Não vou repetir o que o Marcelo já disse, porque endosso e acho que ele foi muito bem nas questões técnicas, portanto não vou me alongar demais aqui. Coloco também a Mag Seguros à disposição, somos uma seguradora parceira do corretor também. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Felipe. Ana? Eu agradeço muito, Paulo, a oportunidade de poder voltar aqui, né, falar do mercado de seguros, que foi o início da minha carreira, né, eu que sou filha de corretor de seguros, então o seguro está presente na minha vida, né, a vida toda, e espero aqui que tenha conseguido, como exemplo, trazer essa oportunidade hoje das pessoas realmente agarrarem o momento, ali pegar o momento, agarrar o momento, se especializar, e crescerem nas suas carreiras. Eu acho que o mercado de seguros, para mim, foi uma base muito forte no meu trabalho, no mercado financeiro, e tenho certeza que é uma oportunidade para muitos aí hoje expandirem seus negócios também. Agradeço muito a Ana, o Rodrigo, o Felipe e ao Marcelo a presença no painel e mantemos a nossa programação e a 1h nós vamos ter uma surpresa para todos. Não deixem de voltar a 1h para assistirem o resto do Connection. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.